Fala Fera, essa é a nossa aula sobre efeito Doppler. Nesse efeito, pessoal, nós vamos compreender a variação aparente da altura do som emitido por uma fonte em movimento em relação a um observador. Como assim? Imagina que você está vendo aqui um carro buzinando, certo? Normalmente, quem está ouvindo esse carro se afastar vai ouvir o som com uma determinada frequência, e quem ouvir o carro se aproximando vai ouvir com uma frequência diferente. Então, existe quando você buzina com o carro em movimento, existe o som que o motorista ouve, que você está ouvindo dentro do carro, ou seja, não existe diferença de velocidade entre você e o carro. Para a pessoa que está vendo o carro se afastar, a buzina tem uma frequência diferente, e para quem está vendo o carro se aproximar, vê um som diferente também. Quem já assistiu corridas, tá certo? Principalmente Fórmula 1, você tem aquele barulhinho clássico do carro passando pela câmera, né? Que ele faz zoom. Ou seja, você tem uma frequência antes e uma frequência depois, ou seja, uma frequência quando ele está chegando e uma frequência diferente de som quando ele está se afastando, tá? A esse efeito dá-se o nome de efeito Doppler do som. Nós vamos estudar o do som, mas esse efeito também acontece com outras ondas como a luz, tá? Então, vamos considerar que eu tenho aqui essa fonte que vai emitir a mesma frequência, ó, a mesma frequência para os dois observadores. Agora, quando essa fonte ela se desloca, quem se aproxima vai ouvir uma frequência maior, quem se afasta vai ouvir uma frequência maior, tá certo? Então isso vai definir se o som vai ser mais grave ou mais agudo, tá? Ele é mais agudo para quem se aproxima e mais grave para quem se afasta. Então vamos considerar aqui um observador e uma fonte, tá? Eu geralmente traço um referencial, uma reta que vai do observador para a fonte. E aí a velocidade do observador vai ser positiva ou negativa de acordo com esse referencial. Então, se o observador está a favor do referencial, positivo. Se o observador se desloca contra o referencial, negativo. A mesma coisa a fonte. Sempre a seta do observador para a fonte. Se a velocidade da fonte acompanhar essa seta, positivo. Se a velocidade da fonte não acompanhar, negativo. Para que esses sinais? Para usar essa fórmula do efeito Doppler, tá? Essa frequência que o observador percebe que é diferente da frequência da fonte. Então aqui em F da fonte você vai colocar a frequência original da fonte, e esse F percebido, que normalmente o pessoal chama de F', vai ser a frequência que você vai perceber. Vai depender dessa diferença de velocidade, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Se o observador estiver parado, coloca 0 aqui, parado em relação ao solo, né? Se a fonte estiver parada em relação ao solo, coloca 0 aqui. Se tiverem valores, essa velocidade do observador ou a da fonte em relação ao solo, aí você vai escolher o sinal de acordo com esse referencial daqui. Ficou complicado? Vamos tentar descomplicar num problema, tá? Uma ambulância se desloca com velocidade de 20 metros por segundo no sentido oeste-leste. Igual eu fiz o desenho aí. De uma rua onde se encontram dois observadores em repouso em relação à rua. Tem uma garota parada e um garoto parado. A garota percebe o veículo se afastar. E o garoto percebe o veículo se aproximar dele. Então eles vão ouvir frequências diferentes, tá? A frequência emitida pela sirene é de 1000 Hz. Então, o motorista, a pessoa que estiver dentro da ambulância, vai ouvir a frequência com 1000 Hz. Sendo a velocidade do som 340 metros por segundo, calcule a frequência percebida por cada um dos observadores. Bom, a primeira coisa que eu falei para vocês foi dar um referencial, tá? Foi dar um referencial. Por quê? Porque a fórmula da frequência vai depender disso daqui, ó, da velocidade do observador e da velocidade da fonte. Eu vou usar o referencial do observador para a fonte. Então a seta aponta da menina para a fonte, para eu poder achar essa frequência que a menina vai ouvir. Tá joia? Então vamos lá. Com essa
com esse referencial, eu vou colocar que F', que é a frequência percebida, é igual a F, que é a frequência da fonte, está aqui no texto, 340, que é a velocidade do som, em cima e embaixo. Agora vem o problema. O observador está parado em relação ao solo, então a velocidade do observador vai ser 0. A velocidade da fonte é para a direita. O referencial da menina para a fonte é para a direita. Então essa velocidade da ambulância é positiva. Tá joia? A velocidade da ambulância é positiva. Então ficou 1000 vezes 340, que é 340.000. 340 mais 20, que é 360. E essa razão vai dar 944,4. Ou seja, a menina ouve uma frequência menor do que a frequência emitida pela própria ambulância. Então ela vai ouvir uma frequência menor. Agora o menino, pessoal. Eu vou fazer um referencial do observador para a fonte. Ou seja, eu vou fazer uma seta que aponte do menino para a ambulância. E essa seta vai ser essa seta verde. Essa seta verde vai ser o referencial para que eu calcule a frequência que o menino ouve. A frequência que o menino ouve é 1000, que é a frequência da ambulância real. 340, que é a velocidade do som, em cima e embaixo. O menino também está em repouso em relação à rua, então a velocidade dele é 0. E a velocidade da fonte, que é para a direita, é contrária ao referencial que foi para a esquerda. Porque o referencial é sempre do observador apontando para a fonte. Então aqui eu vou colocar menos 20 na velocidade da ambulância. E aí 1000 vezes 340 é 340.000. 340 menos 20 é 320. E essa razão vai dar 1062,5 Hz. Ou seja, o menino vai ouvir uma frequência maior do que a frequência que a fonte emite. Então, a menina que ouve uma frequência menor, ela vai ouvir um som mais grave. E o menino que ouve uma frequência maior vai ouvir um som mais agudo do que o som real, que tem a frequência de 1000 Hz. Beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre efeito Doppler da nossa playlist de acústica. Tá aqui a playlist completa indicada para você assistir aqui em cima. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com muita gente. Beleza? Aquele abraço.